Olá pessoal, aqui é a professora Aline. Hoje nós viemos trabalhar um conteúdo novo e esse conteúdo novo é a respeito da evolução, que tudo que evolui se transforma e essa transformação ela acontece devido a algumas teorias que nós vamos estar estudando, tá bom? Quando a gente fala em teorias em evolução, nós estamos falando de hereditariedade, o que é passado de pai para filho. Esse passar de pai para filho, quando você chega e fala assim, eu sou parecida com a minha mãe, ou eu sou parecido com meu pai, ou eu sou muito parecido com meu avô. São características que são herdadas devido à presença do DNA dentro do nosso corpo, que carregam essas informações e acabam passando de uma geração para outra. Eu não tenho ninguém de cabelo cacheado na minha família. Mas meu bisavô tinha cabelo cacheado. É de lá que veio esse gene, que estava perdido ao longo das gerações e que reapareceu, tá? Então, quando eu falo em características que são passadas de pai para filho, eu estou falando de hereditariedade. Essa hereditariedade só vai acontecer devido à presença do DNA, correto? Quando a gente faz uma comparação entre criacionismo versus transformismo, que seria a evolução do macaco. O criacionismo, ele basicamente fala que Deus teria formado tudo, a sua imagem e semelhança, sem nenhuma modificação até chegar aos dias de hoje. No caso do evolucionismo, ele teria evoluído, passado por alterações, por modificações ao longo do tempo, por milhares de anos, e acabou se transformando no homem que nós temos hoje. Nós temos nossos ancestrais que teriam vindo dos primatas mais antigos, tá? Essa relação de criacionismo versus transformismo acaba tendo uma discussão muito grande, por causa que são duas teorias que são extremos, mas que elas têm que ser estudadas para que nós possamos chegar diretamente no lamarquismo e diretamente no darwinismo, que são as duas teorias mais discutidas na atualidade. Quando a gente fala de lamarquismo, essa teoria, ou transformismo de Lamarck, foi feita por Jean-Baptiste Lamarck, e ele acreditava na existência de Deus, só que porém, nós tínhamos leis próprias que poderiam estar modificando esse ser vivo, essa prole, ao longo das gerações. Mas professora, quais são as principais leis que o lamarquismo se embasa? Primeira delas, existe uma tendência a um aumento de complexidade. Vai melhorando de geração para geração, eu vou melhorando essas espécies. Segunda, se eu tenho um órgão que ao longo dessa geração ela não precisou, ele não utilizou, essa espécie não utilizou, ele vai atrofiando e ele pode vir a perder. Que já se encaixa, eu só vou usar segundo as necessidades e vai encaixar com a terceira lei, que é a lei do uso e desuso. Para que eu tenho um dedinho mindinho, se eu não estou usando esse dedinho mindinho, na próxima geração, ou daqui a 10 gerações, eu posso não ter mais esse dedinho mindinho, porque eu não preciso mais dele. Entendeu? E a herança dos caracteres adquiridos. Por exemplo, o pai vai para academia, todo bombado, todo fortão, assim, todo chegado. Teoricamente, segundo o lamarquismo, essa teoria ela teria que ser o quê? O filho, ele também seria bombado, fortinho, ele já nasceria forte, porque são características que foram passadas de pai para filho, tá? Essas são as 4 leis, importantíssimas, hein, pessoal? Quando a gente fala no transformismo de Darwin, que quem elaborou essa teoria, o darwinismo, foi Charles Darwin, e essa teoria ela só foi montada depois de uma viagem em que ele fez num navio a serviço da Inglaterra, chamado Beagle, e ele viajou por várias partes do mundo. E uma dessas partes, aonde ele parava, ele fazia anotações, ele fazia desenhos, ele observava toda a fauna e a flora daquela região. E um desses locais que chamaram mais atenção foi o arquipélago de Galápagos. Em Galápagos, nós tínhamos animais que eram muito característicos. Por exemplo,
a presença da tartaruga gigante, o dragão de Komodo, são animais que são gritantes daquela região. E já vou mais além, são espécies que são chamadas de endêmicas. O que é uma espécie endêmica, professor? Uma espécie endêmica, por exemplo, eu tenho a tartaruga aqui, eu só vou encontrar essa tartaruga gigante lá na ilha de Galápagos, em nenhum outro lugar. Então são espécies endêmicas, só naquela região, ok? Bom, quais são os principais princípios do darwinismo? O melhor adaptado sobrevive. Seleção natural. Basicamente, eu posso dizer que as gerações vão modificando. O melhor adaptado ao meio consegue sobreviver. Senão, a natureza, o meio, vai eliminando os indivíduos que não conseguem se adaptar. Tá? Ó, aqui nós temos a imagem da tartaruga gigante, ó, ela aqui, e do dragão de Komodo, que são duas espécies endêmicas daquela região. Tá? Bom, quando nós falamos do desenvolvimento das girafas, nós podemos estabelecer uma comparação entre Darwin e Lamarck. Segundo Darwin, o que ele dizia? Que as girafas, elas tinham um pescoço, elas iam se adaptando, ela só ia sobreviver se ela conseguisse se alimentar cada vez mais alto. Tá? Então, aqueles que não conseguiam se alimentar, acabariam morrendo. Mas e segundo Lamarck, professor? Elas iam adquirindo características graduais. Tinha pescoço fininho, foi aumentando o pescoço, aumentando cada vez mais, até chegar na girafa que nós temos hoje. Então, assim, ela foi se adaptando ao meio, para gerações seguintes ela conseguir passar essa alteração. E aqui nós temos a comparação. Lamarck, o esforço conduziu ao crescimento do pescoço, que seria uma característica que foi passada de uma geração para outra. E no caso de Darwin, quem conseguiu se adaptar esticando o pescoço, se alimentando um pouco mais para baixo, ficou vivo. Se não, morreu. Ok? Bom, qual que seria a importância para se estudar os fósseis? Ele é importantíssimo para o estudo das espécies. Ele determina a idade relativa das rochas e dos seres vivos através da presença do carbono 14 e reconstitui ambientes do passado. A parte específica que trabalha com esse estudo de fósseis é chamado de paleontologia, tá? Você tem como fazer a datação, saber quanto tempo aquela espécie sobreviveu, há quanto tempo ela viveu, que modificação ela teve através do carbono 14, ok? Bom, o processo de especiação é quando acontece um aparecimento de uma nova espécie. Ela pode acontecer por isolamento. Esse isolamento ele pode acontecer por um rio, ser isolamento geográfico, né? O isolamento comportamental, um canta sertanejo, o outro não se adapta, então aqui eu estou fazendo uma relação, né? E o isolamento temporal, tá na hora de liberar o pólen, só mais um pouquinho, porque o tempo de uma flor não é o mesmo de outra, tá? Então isso é um aparecimento de novas espécies, pode ser considerado 3 características: isolamento geográfico, comportamental e temporal. Seriam as formações de novas espécies. Populações de uma mesma espécie sofrem alterações ao longo das gerações devido a esses 3 tipos de isolamento, ok? Eu tenho, através da borboleta, um ancestral comum. Ela teve um isolamento geográfico, sofreu modificações, apareceram 2 novas espécies em 2 regiões diferentes, e assim elas vão ter um isolamento ainda mais refinado, que seria o isolamento reprodutivo. Elas não conseguem se reproduzir entre si, ok? Bom, aqui nós temos, falando a respeito da especiação ainda, a formação dessas novas espécies. Espécie A vive aqui, espécie B vive aqui. Eu tenho montanhas, eu tenho rios que podem dividi-los e eu tenho florestas que podem ser divididas através da parte geográfica. Então, para aparecer uma nova espécie, eu posso ter a estrutura geográfica influenciando nisso. Professora, mas existem espécies que conseguem se adaptar e se camuflar
tão fácil que não consegue visualizar, existem. Eu tenho a camuflagem e o mimetismo. A camuflagem é uma maneira que o indivíduo tem dele se passar desapercebido no meio ambiente e conseguir sobreviver. Quer ver? Aqui, ó, bem aqui, tem uma ranzinha escondida no meio do gramado. E no caso do mimetismo, eu tenho duas espécies que acabam sendo semelhantes. Elas vão confundir os predadores para que elas não possam servir de presas. Por exemplo, a monarca, essa borboleta aqui, ela tem, quando o predador morde ela, sem saber que é iniciante para se alimentar, ela libera uma substância muito ruim. Então, a borboleta que é vice-rei, ela acaba tendo a pigmentação semelhante do corpo, mas ela não tem o mesmo veneno, mas ninguém vai predar ela porque ela é muito parecida. E nós temos, por exemplo, outros exemplos de mimetismo. Nós temos as duas borboletas que parecem o olhar da coruja, são duas borboletas. Eu tenho a pererequinha aqui no meio do gramado. Eu tenho como se fosse é mais um pássaro que se confunde com um pedregulho. Aqui é uma coruja que se confunde na árvore. E aqui é um lagarto que está passando escondido no tronco da árvore. Bom, nós temos também, como exemplo, o camuflagem. Olha só, bicho-pau, numa folha de goiabeira, ele passa desapercebido, que é o principal alimento dele. Eu tenho o camaleão, eu tenho a aranha das dunas, a borboleta lá da Inglaterra, que ela passa desapercebida porque ela tem a pigmentação, adquiriu a pigmentação daquela região por causa da poluição, e o bicho-folha, tá? A Pro, ela separou alguns links importantes para que vocês possam estar pesquisando para auxiliar na resolução das atividades, e vocês vão estar recebendo uma listagem de exercícios junto com esse vídeo, e também vão estar recebendo uma outra listagem de atividades complementares ainda essa semana para estar respondendo. Uma coisa, vamos fazer com seriedade, vamos pegar firme, porque a quarentena tá aí, a gente tem que se cuidar e vocês têm que estar estudando. Qualquer coisa para estar à disposição, um beijo, muita saudade.